Candidatos que foram eleitos, mas dependem da Justiça Eleitoral para assumir mandatos, vivem incerteza. Carlos Alberto. A vitória nas urnas é motivo de comemoração, entusiasmo e planos para o futuro, principalmente para quem ganhou e não tem pendências com a Justiça Eleitoral. Agora, para quem concorreu às eleições, não fez o dever de casa e depende de decisões judiciais para assumir o mandato, está perdendo o sono. É o caso, por exemplo, de 766 candidatos eleitos em todo o Brasil, alguns aqui no estado do Ceará. Esses candidatos enfrentarão até a data da diplomação a briga para a Justiça Eleitoral confirmar ou não a regularidade do seu registro de candidatura. São 305 prefeitos, 98 vice-prefeitos e 363 vereadores eleitos sub júdice, quando há algum tipo de pendência judicial que pode alterar o resultado do pleito. E agora dependem de um parecer favorável dos tribunais. De acordo com a legislação, as pendências surgem porque a candidatura foi deferida, mas o Ministério Público Eleitoral recorreu. Os que tiveram registro indeferido na primeira instância eleitoral, mas o próprio candidato entrou com recurso, ou ainda aqueles em que a Justiça Eleitoral não analisou a situação da candidatura até agora. A incerteza sobre a posse de quem está sub júdice deixa inquietação para os candidatos e incerteza para os eleitores. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Sobre esse assunto, Carlos Alberto, nós vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com a advogada Clara Petrola, que é especialista em direito eleitoral, para saber como fica a situação desses municípios onde os prefeitos dependem de decisão da Justiça Eleitoral para assumir os mandatos. Doutora Clara, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal Alerta Geral. E eu repito a pergunta, como fica a situação nesses municípios? A Justiça Eleitoral tem um prazo para definir se o candidato, a candidata eleito, vai ou não assumir o mandato? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, bom dia, ouvintes do programa. A situação desses candidatos eleitos, né, que estão sob júdice, eles não vão ser diplomados nem empossados até que ocorra a decisão em definitivo, certo? Então, quem está indeferido nesse momento, os votos são computados nulos, certo? São anulados. Eles, apesar de serem divulgados, eles não entram no cálculo, certo? Então, nós temos hoje no estado do Ceará 8 municípios, né, que estão nessa situação onde os candidatos que lograram êxito nas eleições estão pendentes de uma decisão em definitivo. Então, até 31 de dezembro, certo, a Justiça Eleitoral vai se manifestar em relação a essas situações. Caso não haja uma decisão em definitivo, o presidente da Câmara, certo, virá assumir. E caso isso ocorra a posteriori, né? Caso eles venham a ser deferidos em janeiro ou fevereiro de 2021, eles assumem, certo? Mas enquanto perdurar, o presidente da Câmara ficará no exercício. Doutora Clara, me tira uma dúvida aqui, que é uma dúvida também que está permeando aí muitos munícipes que estão aguardando o julgamento da Justiça Eleitoral em relação a essas questões de candidatos que foram eleitos, mas que estão aí indeferidos. A conversa a expectativa agora é que se, por exemplo, o TRE aqui julgar, né, indeferir essas candidaturas, haverá uma nova eleição. É assim mesmo? Por que o segundo colocado não é o que vai assumir? Vamos imaginar que um prefeito eleito, vou pegar como caso concreto Juazeiro do Norte, tá? Que nós temos lá essa questão do prefeito eleito lá, o Gleidson Bezerra, que está com a sua candidatura sub júdice. Imagine aí que numa decisão desfavorável a ele, o TRE aqui do estado do Ceará indefira a candidatura dele, e aí como é que fica? Na cabeça de muita gente, o segundo colocado é quem assumiria, no caso, o prefeito atual, Arnon Bezerra. No entanto, se comenta que não, nesse caso haveria uma nova eleição. Por que esse cenário? Pronto, é porque houve uma mudança na legislação, Beto. Em 2015, a Lei 13.665, ela alterou. Então, anteriormente, se o candidato eleito, ele não, né, os votos anulados não fossem superior a 50%, o segundo assumiria. Mas desde 2016, que é a lei de 2015,
o que é que ocorre? Não importa a quantidade de votos anulados, se foi o vencedor. Serão convocadas novas eleições. Então, desde 2016, os eleitos em 2016 e a posteriori, eles estão sob a égide dessa nova legislação. Ou seja, não importa se, por exemplo, houve uma diferença de 30%, né, se foram anulados só 30% ou 40%, não interessa. Se o vencedor ele teve os votos anulados, são convocadas novas eleições. Então, no caso de Juazeiro do Norte, em específico, mas aí tem um detalhe, a gente ainda tem a instância do TSE, né? A decisão é em definitivo no TSE, não é no TRE. Então, teve o juízo de primeiro grau, que deferiu, no caso específico, a gente está falando de Juazeiro, no TRE, em sede de segunda instância, foi indeferido, então ele está numa condição de indeferido sob júdice, e obviamente o candidato deve recorrer, né? Eu não sou assessora, não estou no processo, mas acredito que sim. Então, a decisão em definitiva é tomada em última instância no TSE. Doutora Clara, quer dizer que nesse caso específico de Juazeiro do Norte, neste cenário, o presidente da Câmara Municipal, se não houver uma decisão do TSE até o dia 31 de dezembro, o presidente da Câmara Municipal assume a prefeitura interinamente em Juazeiro do Norte, é isso? Exatamente, assume e aí fica a depender da decisão. Lembrando que os processos de registro, eles devem tramitar em até no máximo 1 ano, né? Então essa decisão ela não pode ficar de eterno, né? Ficar perpetuada aí, uma indecisão em relação a quem vai ser o prefeito. Então tem 1 ano para que sejam julgadas essas ações e aí, em caso da definição antes disso, o presidente da Câmara fica em exercício, certo? Caso seja confirmado o indeferimento, são convocadas novas eleições. Caso seja deferido, o prefeito é diplomado e empossado. Doutora Clara, quer dizer que, em outros termos, é o seguinte: nós podemos ter, sim, situação. Atualmente, nós temos 8 municípios em que prefeitos eleitos estão com seus registros, suas candidaturas subjúdice, e, nesse caso, os resultados subjúdice, e, nesse caso, então, nós podemos, de fato, entrar 2021 com esses prefeitos numa situação, por exemplo, de indefinição. Exatamente. Não somente os prefeitos, mas também os candidatos proporcionais, porque lembremos que os indeferidos, os votos não são computados, e aí a gente tem até uma situação em Fortaleza, onde um vereador com uma votação bastante expressiva foi indeferido, agora na segunda-feira, confirmado, e caso, por exemplo, ele consiga no TSE reverter, acontece até uma retotalização, pode alterar o cenário em relação aos vereadores. Então, existe um pouco de instabilidade em relação a essas questões subjúdice. Conversamos no Jornal Alerta Geral com a professora e advogada especialista em Direito Eleitoral, Clara Petrola. Doutora Clara, o nosso muito obrigado, bom dia, um bom trabalho e vamos convidá-la em outra oportunidade para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes internautas nessa área da Justiça Eleitoral. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, um ótimo dia. São 7h29, deixou bem claro aí a advogada Clara Petrola, jornalista Beto Almeida, sendo redundante aqui, que em 8 municípios do Ceará nós continuaremos neste momento até o dia da posse, se não houver uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral e também lá no Tribunal Superior Eleitoral sobre a posse ou não dos eleitos no primeiro turno, no dia 15 de novembro, iremos ter instabilidade administrativa, porque há uma incerteza sobre os rumos a serem adotados nesses municípios a partir do momento que o presidente da Câmara Municipal, a ser eleito na primeira sessão de posse dos novos vereadores, assumirá o comando dos municípios. Daqui a pouco você fala sobre esse assunto que tem implicação na vida de milhares de cearenses. São 7h32. Jornalista Beto Almeida, você se preparava para falar como o desdobramento dessa entrevista da advogada Clara Petrola em relação aos municípios do Ceará que tiveram prefeitos eleitos e estão sob júdice, ou seja, dependem do tapetão de uma decisão da Justiça Eleitoral para assumir os mandatos, sejam candidatos a vereador ou candidatos a prefeito. A repercussão maior é em relação aos prefeitos, como Juazeiro do Norte, Pedra Branca, Caridade, Viçosa do Ceará, Martinópolis, mas tem também outras cidades onde os eleitores
provavelmente não terão nos próximos dias uma definição mais explícita da Justiça Eleitoral sobre quem deverá assumir o comando dos municípios. Decisão da Justiça Eleitoral que passa pelo Tribunal Regional Eleitoral e, em última instância, pelo Tribunal Superior Eleitoral, podendo ser aguardada até por 1 ano, como disse a advogada Clara Petrola. Esses prefeitos eleitos, Luziano, eles precisam de fato resolver essas pendências, vamos dizer assim, na justiça, para poder assumir os mandatos. E aí nós estamos falando de 8 municípios aqui no estado do Ceará, em que os prefeitos foram eleitos, você já citou aí alguns, mas que mexem com uma parcela substancial de cearenses, Luziano. Esses 8 prefeitos juntos dá quase 500 mil de pessoas que moram nesses municípios, que, portanto, serão afetados. São pessoas que terão suas vidas afetadas, o seu dia a dia, a sua rotina de administrativa, inclusive no município, porque quem mora no município sente o impacto dessas alterações, dessas indefinições. Você citou já Viçosa, você citou Martinópolis, Senador Sá, mas a gente tem também caso Caridade. de Frecheirinha, Caridade, a Simone Tavares lá enfrenta um problema desse tipo. Missão Velha, o Washington Walsh, que foi reeleito, também enfrenta problemas lá. Você já citou Juazeiro do Norte, Pedra Branca. Então nós temos aí, 8 municípios, rememorando: Viçosa do Ceará, Martinópolis, Senador Sá, Caridade, Frecheirinha, Missão Velha, Pedra Branca, Juazeiro do Norte. São 472 mil cearenses que vivem no entorno desses 8 municípios e que com certeza aguardam a definição dessa história. E para você, ouvinte internauta, que mora em uma dessas cidades que o jornalista Beto Almeida acaba de nominar, de citar, nesses municípios, se a Justiça Eleitoral não decidir até o dia 31 de dezembro se os candidatos que foram eleitos estarão ou não deferidos para assumir os mandatos, o comando do Executivo ficará na direção do presidente a ser eleito para a Câmara Municipal de Fortaleza. Para a Câmara Municipal da cidade. Para a Câmara Municipal, Câmara de Vereadores, melhor dizendo. Agora, quanto tempo o jornalista Beto Almeida passará cada candidato a cada presidente de Câmara Municipal no comando do Poder Executivo? É uma incógnita. Pelas palavras da advogada Clara Petrola, esses processos poderão durar 1 mês, 2 meses e assim por diante. Tem gente aí que poderá não ser diplomada e a gente lamenta se isso ocorrer, Luziano, porque a gente viu o que aconteceu em Tianguá. Nós tivemos em 4 anos 5 prefeitos diferentes.